Uma noite marcada pelo desespero acabou se tornando a maior lição de vida que duas pessoas completamente diferentes poderiam viver. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Carlos Menezes estacionou na garagem da mansão com mais força do que o necessário. Mais um dia infernal. A construtora estava à beira da falência. Os engenheiros não conseguiam resolver os problemas estruturais que estavam aparecendo em 3 obras diferentes, e os investidores já ameaçavam cancelar os contratos. Tudo o que ele queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer que sua vida estava desmoronando junto com seus prédios. Ao abrir a porta principal da mansão, Carlos esperava encontrar o silêncio familiar, aquele vazio que há anos se tornara sua única companhia. Mas, ao invés disso, um som estranho ecoou pelos corredores de mármore. Um choro. Não era um choro comum. Era um som profundo, sufocado, como se alguém estivesse tentando conter uma dor que já não cabia mais no peito. Era o tipo de choro de quem perdeu a esperança, de quem não tem mais forças para lutar, mas ainda não consegue desistir completamente. Carlos franziu a testa. Em 2 anos, nunca tinha ouvido fazer qualquer ruído. Ela era como um fantasma, silencioso que mantinha a casa em ordem. Seguindo o som, seus passos ecoaram pelo hall de entrada, passaram pela sala de estar vazia, contornaram a escadaria de madeira e chegaram até o corredor que levava à cozinha. A cada passo, o choro ficava mais nítido, mais doloroso. Era um som que tocava algo profundo em seu peito, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Quando chegou à porta da cozinha, Carlos parou. Ali estava Joana, de costas para ele, os ombros balançando em um ritmo irregular, enquanto suas mãos tremiam sobre a louça na pia. Ela tentava abafar os soluços com a mão livre, mas a dor era mais forte que sua vontade de permanecer invisível. Foi então que Carlos viu. Ela estava completamente quebrada. Na mesa da cozinha, um caderno antigo estava aberto. De onde estava, Carlos conseguia ver uma foto de uma menina pequena colada na primeira página, e ao lado dela, desenhos técnicos que pareciam projetos arquitetônicos. Carlos ficou paralisado por um momento. Em todos esses anos construindo prédios, ele sabia reconhecer plantas estruturais quando via. E aqueles desenhos eram complexos, detalhados, profissionais. Por que você está chorando? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar 2 vezes. Joana se virou rapidamente, como se tivesse levado um susto. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela tentou desesperadamente limpar as lágrimas com as costas da mão, como uma criança flagrada fazendo algo errado. Desculpe, Sr. Carlos. Não sabia que o senhor tinha chegado. Já estava terminando aqui. Sua voz saiu rouca, quebrada. Responda minha pergunta. Ele insistiu, mas dessa vez havia algo diferente em sua voz. Uma curiosidade genuína que ele mesmo não esperava sentir. E o que são esses desenhos? Joana fechou o caderno rapidamente, como se estivesse escondendo um segredo perigoso. Mas era tarde demais. Carlos já tinha visto o suficiente para saber que aqueles não eram rabiscos comuns. É nada importante, senhor, ela murmurou, mas sua voz tremeu na última palavra. Carlos deu 2 passos à frente. Pela primeira vez em 2 anos de convivência diária, ele realmente olhou para Joana. E o que viu o surpreendeu. Por baixo do uniforme simples e da postura submissa, havia uma mulher inteligente, desesperada, com segredos que talvez fossem maiores que os seus próprios problemas. Sente-se, ele disse, puxando uma cadeira da mesa. Sua própria voz soou mais suave do que ele pretendia. E me conte o que está acontecendo. Joana hesitou, olhando para a porta como se quisesse fugir. Suas mãos tremiam enquanto segurava o caderno contra o peito. Carlos podia ver a luta interna se desenrolando em seus olhos, entre o desespero de contar e o medo de confiar. Finalmente suas forças falharam. Ela desabou na cadeira, abrindo novamente o caderno com mãos que pareciam carregar o peso do mundo. Minha filha,
Ela precisa de um transplante de medula óssea, começou, tocando delicadamente a foto da menina. Maria tem apenas 8 anos e eu não tenho como pagar o tratamento. Carlos olhou mais de perto para a foto. Uma garotinha de olhos grandes e sorriso doce, usando uma bandana colorida na cabeça. Mesmo sem conhecer nada sobre medicina, ele podia ver a fragilidade naquele rostinho. Quanto custa? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. 300 mil reais, Joana respondeu, e a quantia saiu como um sussurro desesperado. Encontramos um doador compatível, mas o hospital particular é a única opção. No público, a fila de espera é muito longa, e Maria não tem tempo. Carlos sentiu algo estranho no peito. 300 mil reais era o que ele gastava em uma viagem de easy, férias em Miami. Mas para a mulher à sua frente, era a diferença entre a vida e a morte da filha. E os desenhos? Ele perguntou apontando para o caderno. Joana fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Eu estudei engenharia civil, quase me formei, disse, abrindo novamente o caderno e revelando páginas e páginas de projetos detalhados. Mas engravidei no último ano e meu pai, ele me expulsou de casa. Tive que abandonar tudo para criar a Maria. Carlos pegou o caderno das mãos dela e folheou as páginas. O que viu o deixou boquiaberto. Não eram apenas desenhos bonitos, eram projetos estruturais complexos, com cálculos precisos, detalhes de fundação, distribuição de carga, o trabalho de alguém que realmente entendia do assunto. Você fez tudo isso? Perguntou genuinamente impressionado. Nunca parei de estudar, Joana respondeu enxugando mais uma lágrima. Nas horas vagas, depois que a Maria dormia, eu estudava pelos livros que conseguia na biblioteca. Eu sonhava em voltar um dia, sabe? Terminar o curso, trabalhar na área. Carlos virou mais uma página e parou. Ali estava um projeto que o fez engolir seco. Uma planta estrutural quase idêntica aos prédios que sua empresa estava construindo, mas com várias anotações em vermelho apontando possíveis problemas. Joana, disse ele com a voz mais séria, você já viu os projetos da minha empresa? Joana ficou pálida. Suas mãos começaram a tremer ainda mais, e ela desviou o olhar, como se tivesse sido pega roubando. Eu não quis bisbilhotar. Senhor Carlos, gaguejou. Às vezes, quando estou limpando seu escritório, vejo as plantas espalhadas na mesa e... Ela respirou fundo, claramente em conflito consigo mesma. E eu não conseguia não olhar, admitiu finalmente. Desculpe, eu sei que não era da minha conta, mas quando vejo projetos estruturais é como se eu não conseguisse desligar a parte da minha mente que entende essas coisas. Carlos sentou-se na cadeira ao lado dela, algo que nunca havia feito antes. A mesa da cozinha, que sempre foi território exclusivo dos funcionários, de repente, parecia o lugar mais importante da casa. O que você viu? Perguntou, e havia uma urgência em sua voz que Joana não conseguiu ignorar. Ela hesitou mais uma vez, olhando para ele como se estivesse medindo o quanto poderia confiar naquele homem que até 5 minutos atrás mal sabia que ela existia. Problemas, disse finalmente. Muitos problemas. Carlos sentiu o coração acelerar. Que tipo de problemas? Joana abriu uma página específica do caderno, revelando anotações detalhadas ao lado de um esboço que claramente replicava um dos projetos da construtora Menezes. O edifício Santana, ela disse, apontando para o desenho. A distribuição de carga não está correta. As vigas principais estão sobrecarregadas, especialmente nos andares intermediários. Com o tempo, isso vai gerar rachaduras estruturais que podem ser muito perigosas. Carlos arregalou os olhos. O edifício Santana era exatamente o projeto que havia dado dor de cabeça para sua equipe naquele mesmo dia. Como você sabe disso? Perguntou quase sussurrando. Porque eu refiz os cálculos, Joana respondeu, virando a página para mostrar uma sequência complexa de equações matemáticas. Várias vezes. Sempre chegava no mesmo resultado. Carlos pegou o caderno das mãos dela e estudou os números.
Mesmo com toda a sua experiência como empresário da construção civil, ele precisava confiar na expertise dos seus engenheiros para os aspectos técnicos, mas algo naqueles cálculos fazia sentido, mesmo para ele. Joana, disse ele, levantando os olhos para encontrar os dela, você está me dizendo que meus engenheiros cometeram erros graves? Eu estou dizendo que talvez eles não tenham verificado tudo com o cuidado necessário, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Ou talvez tenham confiado demais nos softwares de cálculo sem fazer a verificação manual. Carlos fechou os olhos e passou as mãos pelo rosto. Se Joana estivesse certa, não era apenas uma questão de prejuízo financeiro. Era uma questão de vidas humanas. Tem mais? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Joana virou várias páginas, revelando análises de outros projetos da empresa, cada um com suas próprias anotações em vermelho, suas próprias preocupações estruturais. O residencial Águas Claras tem problemas na fundação, disse ela apontando para outro desenho. E o centro comercial Vila Rica, a estrutura metálica não vai suportar a carga prevista para o estacionamento no último andar. Carlos sentiu, como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos seus pés. Todos esses projetos representavam milhões de reais em investimentos, centenas de famílias que confiariam suas vidas naqueles edifícios. Por que você não me contou isso antes? Perguntou, e pela primeira vez não havia irritação em sua voz, apenas uma curiosidade desesperada. Joana o olhou como se ele tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Senhor Carlos, disse ela suavemente, o senhor alguma vez em 2 anos me fez uma pergunta que não fosse sobre como eu queria o café ou se eu havia limpado determinado cômodo. A verdade daquelas palavras atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele havia sido tão cego, tão arrogante, que quase perdeu a pessoa que poderia salvar não apenas sua empresa, mas possivelmente várias vidas. E se eu pedisse sua ajuda? Perguntou ele, a voz carregada de uma vulnerabilidade que surpreendeu a ambos. Você me ajudaria a consertar tudo isso? Joana olhou para a foto da filha, depois para ele. Senhor Carlos, disse ela, e pela primeira vez em anos havia esperança em sua voz. Eu faria qualquer coisa para salvar minha filha. Qualquer coisa. Em silêncio, como se não quisesse que ninguém ouvisse sua dor. Na mesa da cozinha, um caderno antigo estava aberto. De onde estava, Carlos conseguia ver uma foto de uma menina pequena colada na primeira página, e ao lado dela, desenhos técnicos que pareciam projetos arquitetônicos. Por que você está chorando? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse pensar 2 vezes. Joana se virou rapidamente, os olhos vermelhos de lágrimas, tentando disfarçar limpando as mãos no avental. Desculpe, Sr. Carlos, não sabia que o senhor tinha chegado, já estava terminando aqui. Responda a minha pergunta, ele insistiu, mas dessa vez com uma curiosidade genuína que ele mesmo não esperava sentir. E o que são esses desenhos? Joana fechou o caderno rapidamente, como se estivesse escondendo um segredo. Mas era tarde, demais. Carlos já tinha visto o suficiente para saber que aqueles não eram rabiscos comuns. É nada importante, senhor, ela murmurou, mas sua voz quebrou na última palavra. Pela primeira vez em 2 anos de convivência diária, Carlos realmente olhou para Joana. E o que viu foi uma mulher desesperada, inteligente e com segredos que poderiam mudar tudo. Sente-se, ele disse puxando uma cadeira da mesa. E me conte, o que está acontecendo? Joana hesitou, olhando para a porta como se quisesse fugir. Mas então suas forças falharam, e ela desabou na cadeira, abrindo novamente o caderno com mãos trêmulas. Minha filha, ela precisa de um transplante de medula óssea, começou tocando delicadamente a foto da menina. E eu não tenho como pagar. Na manhã seguinte, Carlos acordou mais cedo do que havia feito em anos. Não porque quisesse, mas porque simplesmente não conseguia dormir. As palavras de Joana ecoavam em sua mente como um alarme que se recusava a ser silenciado. A distribuição de carga não está correta. Rachaduras estruturais e podem ser muito perigosas. Ele passou a madrugada inteira no escritório da mansão,
espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa de mogno, tentando entender o que Joana havia visto e que seus engenheiros formados nas melhores universidades não conseguiram detectar. Às 7 da manhã, ouviu o barulho familiar da chave na porta dos fundos. Joana chegando para mais um dia de trabalho, provavelmente esperando que a conversa da noite anterior tivesse sido apenas um momento de loucura temporária do patrão. Carlos desceu as escadas e a encontrou na cozinha, preparando café como sempre. Fazia. Mas hoje havia algo diferente em seus movimentos. Uma tensão, como se ela estivesse pisando em ovos. Bom dia, Sr. Carlos, disse ela sem levantar os olhos. Seu café estará pronto em alguns minutos. Joana, preciso que você venha comigo hoje, disse ele, indo direto ao ponto. Ela finalmente o olhou confusa. Senhor, para a empresa. Quero que você veja os projetos originais, os relatórios técnicos, tudo. Preciso ter certeza do que você me disse ontem. Joana ficou pálida. Senhor Carlos, eu não posso... Eu sou apenas sua empregada. Como vou explicar minha presença lá? Carlos já havia pensado nisso durante a noite insone. Você vai como minha consultora externa, disse ele, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Vou dizer que contratei alguém para fazer uma auditoria independente dos projetos. Mas, senhor, eu não tenho diploma, não tenho credenciais. Joana, Carlos interrompeu colocando a mão no ombro dela. Um gesto que surpreendeu ambos. Ontem à noite você identificou problemas em 5 minutos que minha equipe de 10 engenheiros não conseguiu ver em meses. Eu não me importo com pedaços de papel na parede. Eu me importo com competência. Joana olhou para ele por um longo momento e Carlos pôde ver a luta interna em seus olhos. O medo de ser exposta, de ser humilhada, lutando contra a esperança de finalmente ter uma chance de usar seus conhecimentos. E se eu estiver errada? Perguntou ela. E se meus cálculos estiverem incorretos? Então estaremos na mesma situação de ontem, Carlos respondeu. Mas e se você estiver certa? E se você for a única pessoa que pode impedir uma tragédia? 2 horas depois, Carlos estacionou o BMW na garagem executiva da Menezes Construções. Joana estava no banco do passageiro, vestindo um blazer, azul marinho que Carlos havia comprado para ela na loja de departamentos. A primeira roupa profissional que ela usava em anos. Lembre-se, disse Carlos enquanto caminhavam em direção ao elevador. Você é Marina Silva, consultora especializada em análise estrutural. Eu a contratei para fazer uma revisão independente dos nossos projetos. Marina Silva, Joana repetiu, nervosa. Primeiro nome que me veio à cabeça. Você consegue fazer isso? Joana respirou fundo. Pela Maria, eu consigo fazer qualquer coisa. O elevador subiu silenciosamente até o 15º andar. Quando as portas se abriram, Carlos viu Roberto, seu engenheiro-chefe, conversando animadamente com outros membros da equipe no corredor. Roberto, Carlos chamou. Preciso falar com você. Roberto se aproximou, e seus olhos imediatamente se fixaram em Joana. Carlos pôde ver a confusão em seu rosto. Aquela mulher parecia familiar, mas ele não conseguia identificar de onde. Roberto, esta é Marina Silva, consultora que contratei para fazer uma auditoria dos nossos projetos atuais, disse Carlos mantendo a voz firme. Ela vai precisar de acesso a todos os arquivos técnicos. Auditoria? Roberto franziu a testa. Carlos, não entendo. Há algum problema específico que... É apenas uma precaução, Carlos interrompeu. Com todos os problemas que estamos enfrentando ultimamente, achei prudente ter uma segunda opinião. Roberto ainda parecia confuso, mas acenou. Claro. Marina, prazer em conhecê-la, disse ele, estendendo a mão para Joana. Posso perguntar onde você se formou? Joana hesitou apenas por uma fração de segundo. USP, disse ela, escolhendo a universidade mais próxima da verdade. Era onde ela estudava antes de abandonar o curso. Especialização em estruturas. Ótimo. Vou preparar uma estação de trabalho para você. Que projetos gostaria de analisar primeiro? Carlos e Joana trocaram um olhar rápido. Comece com o edifício Santana, disse Carlos.
Na sala de conferências improvisada como escritório temporário para Marina, Joana se viu cercada por plantas arquitetônicas, relatórios de solo, cálculos estruturais e especificações. Técnicas que ela só havia visto em versões fragmentadas enquanto limpava a mesa de Carlos. Meu Deus, murmurou ela folheando os documentos. É ainda pior do que eu pensava. Carlos, que havia ficado na sala para supervisionar a consultoria, levantou os olhos dos próprios papéis. Pior como? Joana apontou para uma série de cálculos no relatório oficial. Eles calcularam a carga de vento incorretamente. Usaram os parâmetros para um prédio de 15 andares, mas o Santana tem 20. E olhe aqui. Ela virou a página. A fundação foi dimensionada para um solo com características diferentes das que constam no laudo geotécnico. Carlos sentiu um frio na barriga. O que isso significa em termos práticos? Significa que, numa tempestade forte, o prédio pode balançar além do limite de segurança. E com o tempo, a fundação inadequada vai causar recalques diferenciais que, em português, Joana, Carlos pediu, o prédio pode rachar e em alguns anos, dependendo das condições, até mesmo desabar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma batida na porta. Roberto entrou, carregando uma pilha de novos documentos. Marina trouxe os relatórios complementares que você pediu, disse ele, mas seus olhos estavam estudando o rosto de Joana com crescente suspeita. Desculpe perguntar, mas nós já nos conhecemos. Você me parece muito familiar. Joana sentiu o sangue gelar em suas veias. Carlos se levantou rapidamente. Roberto, pode nos dar alguns minutos? Estamos numa parte delicada da análise. Claro, Roberto disse, mas não saiu imediatamente. Marina, se não se importa que eu... Pergunte. Que metodologia você está usando para a revisão dos cálculos? É que vi algumas anotações interessantes na sua mesa. Era uma pergunta técnica. E Joana sabia que sua resposta determinaria se ela seria descoberta ou não. Estou fazendo uma verificação manual dos cálculos automatizados, respondeu ela, mantendo a voz firme. Às vezes, os softwares podem mascarar erros de input ou considerações inadequadas sobre as condições locais. Roberto assentiu lentamente. É interessante a abordagem. Não vejo isso há anos. A maioria dos consultores hoje em dia confia completamente nos programas. Eu sou um pouco antiga nesse aspecto, disse Joana, forçando um sorriso. Acho que números não mentem, mas softwares podem ser mal alimentados. Roberto sorriu pela primeira vez. Você me lembra minha professora de estruturas na faculdade. Ela sempre dizia a mesma coisa. Quando Roberto finalmente saiu, Carlos olhou para Joana com admiração. Como você soube responder aquilo? Porque era verdade, ela disse simplesmente. É exatamente isso que estou fazendo. E Roberto tem razão. É uma abordagem antiga. Mas às vezes as abordagens antigas são as mais seguras. Carlos se sentou na cadeira ao lado dela. Joana, preciso que você seja completamente honesta comigo. Quantos dos nossos projetos têm problemas? Ela olhou para a pilha de documentos sobre a mesa, depois para ele. Baseado no que vi até agora, todos eles. A resposta atingiu Carlos como um martelo. Sua empresa, construída ao longo de 25 anos, estava literalmente construída sobre fundações defeituosas. O que fazemos agora? Perguntou ele, e pela primeira vez em sua vida empresarial, realmente não sabia a resposta. Agora, disse Joana pegando uma calculadora e uma folha em branco, nós consertamos tudo, um projeto de cada vez. Carlos olhou para aquela mulher, sua empregada que havia se tornado sua salvadora, e sentiu algo que não experimentava há anos, esperança. Quanto tempo você precisa? Para revisar tudo, alguns dias, ela respondeu já mergulhando nos cálculos. Para criar as soluções, isso vai depender de quão ruins realmente são os problemas. E quanto isso vai custar? Joana parou de escrever e o olhou. Para você, 300 mil reais. Carlos sorriu pela primeira vez em semanas. Não apenas porque encontrara uma solução para seus problemas, mas porque finalmente poderia retribuir a esperança que aquela mulher extraordinária havia devolvido à sua vida. Feito,
disse ele, estendendo a mão. Mas com uma condição. Qual? Que você aceite um emprego permanente aqui, como engenheira-chefe. Joana olhou para a mão estendida, depois para o homem que apenas um dia antes mal sabia seu nome. E pela primeira vez em 8 anos, permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Feito, disse ela apertando a mão dele. Do lado de fora da sala de conferências, Roberto parava no corredor, franzindo ainda mais a testa. Ele tinha certeza de que conhecia aquela mulher de algum lugar. E quando finalmente se lembrou de onde, seus olhos se arregalaram. A consultora, Marina Silva, era a empregada da casa do Carlos. Roberto ficou parado no corredor por quase 5 minutos, processando o que havia descoberto. A consultora Marina Silva, que demonstrava conhecimento técnico impressionante, era a mesma mulher que ele havia visto algumas vezes limpando a casa de Carlos quando foi lá para reuniões. A princípio, pensou que estava enganado, mas quanto mais observava seus gestos, sua voz, a forma como ela segurava a caneta, mais tinha certeza. E agora precisava decidir o que fazer com essa informação. Dentro da sala de conferências, Joana continuava imersa nos cálculos, completamente alheia ao perigo que se aproximava. Carlos observava fascinado como ela trabalhava. Havia uma elegância em seus movimentos, uma certeza em cada traço que desenhava, cada número que anotava. Encontrei o problema principal, disse ela de repente, levantando os olhos dos papéis. Não são apenas erros isolados, há um padrão. Que tipo de padrão? Seu software de cálculo estrutural está usando uma biblioteca de materiais desatualizada, explicou Joana, apontando para uma série de especificações. Os parâmetros de resistência do aço e do concreto que estão sendo usados são os de 5 anos atrás. Desde então, as normas mudaram. Carlos sentiu um misto de alívio e terror. Isso significa que o problema pode ser corrigido? Significa que pode ser corrigido, mas também significa que todos os projetos dos últimos 2 anos precisam ser revisados e provavelmente reforçados. Antes que Carlos pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Roberto entrou, mas desta vez não. Estava sozinho. Trazia consigo Ana, a engenheira mais jovem da equipe, e 2 outros engenheiros. Carlos, precisamos conversar, disse Roberto, e havia uma tensão em sua voz que fez Joana se enrijecer na cadeira. Roberto, estamos no meio de uma análise importante. Eu sei exatamente que tipo de análise vocês estão fazendo. Roberto interrompeu, olhando diretamente para Joana. A questão é quem realmente está fazendo essa análise. O silêncio na sala ficou pesado. Joana podia sentir os olhos de todos sobre ela e soube instintivamente que seu disfarce havia sido descoberto. Não entendo o que você está insinuando, disse Carlos, tentando manter o controle da situação. Estou insinuando que Marina Silva não existe, Roberto disse, cruzando os braços. Estou insinuando que a mulher sentada nesta mesa é sua empregada doméstica. Ana arregalou os olhos. Como assim, empregada doméstica? Reconheci ela das vezes que fui à sua casa, Carlos. Ela é a mulher que limpa sua mansão há anos. Joana sentiu o mundo desabar ao seu redor. Lentamente, se levantou da cadeira, removeu o blazer azul marinho e o colocou cuidadosamente sobre a mesa. Meu nome é Joana Santos, disse ela, com uma dignidade que surpreendeu a todos. E é verdade, eu trabalho como empregada doméstica na casa do Sr. Carlos há 2 anos. Os engenheiros trocaram olhares incrédulos. Ana foi a primeira a falar. Você está brincando, né? Uma empregada fazendo análise estrutural? Ana! Carlos tentou intervir, mas Joana levantou a mão. Deixe-me explicar, disse ela, caminhando até a lousa branca no canto da sala. Posso não ter um diploma pendurado na parede, mas tenho algo que talvez vocês tenham perdido ao longo do caminho. Ela pegou um marcador e começou a desenhar um diagrama estrutural complexo, falando enquanto desenhava. O edifício Santana tem 20 andares, correto? Vocês calcularam a ação do vento usando o coeficiente de arrasto para edifícios de até 15 andares. Para prédios acima disso, o coeficiente aumenta em 15% devido ao efeito de turbulência.
Os engenheiros observavam hipnotizados enquanto ela continuava. Além disso, vocês usaram a resistência característica do concreto FCK CAR 25MP, que é o padrão antigo. A nova norma exige no mínimo FCK 30MP para estruturas acima de 15 andares. Ela virou-se para encarar a equipe. Isso significa que as vigas principais estão subdimensionadas em aproximadamente 20%. Com o tempo, isso levará a deformações excessivas e, eventualmente, a ruptura. Roberto estudou o diagrama na lousa, verificando mentalmente os cálculos. Sua expressão foi mudando gradualmente de ceticismo para surpresa, e depois para algo próximo do espanto. Está correto, murmurou ele. Como você sabe disso? Porque eu nunca parei de estudar. Joana respondeu simplesmente. Porque toda noite depois de terminar meu trabalho e colocar minha filha para dormir, eu estudo. Leio artigos técnicos, acompanho mudanças nas normas, refaço exercícios de cálculo estrutural. Ana se aproximou da lousa estudando os números. Mas você disse que não tem diploma. Eu estava no último semestre de engenharia civil quando engravidei, Joana explicou. Meu pai me expulsou de casa. Tive que abandonar o curso para trabalhar e sustentar minha filha. Ela olhou para cada um dos engenheiros presentes. Mas isso não me fez esquecer tudo que aprendi. Na verdade, me fez querer aprender ainda mais. Roberto pegou uma das plantas sobre a mesa e estudou as anotações que Joana havia feito. Estes cálculos são mais precisos que os nossos, admitiu ele relutantemente. Porque eu não confio cegamente em softwares, disse Joana. Eu verifico tudo manualmente. É mais demorado, mas é mais seguro. Carlos, que havia permanecido em silêncio durante toda a revelação, finalmente se pronunciou. A origem do conhecimento dela não importa, disse ele com uma firmeza que surpreendeu a todos. O que importa é que ela identificou problemas graves que nós não conseguimos ver. Problemas que poderiam ter custado vidas. Carlos, Roberto, disse, você não pode estar pensando seriamente em quê? Em confiar na pessoa que pode salvar nossa empresa de um desastre? Em dar uma chance para alguém que provou ter mais competência técnica que nossa equipe inteira? O silêncio voltou a dominar a sala. Joana podia sentir o peso dos olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros céticos, alguns até hostis. Foi Ana quem quebrou o silêncio. Posso fazer uma pergunta técnica? Disse ela dirigindo-se a Joana. Claro. Qual seria sua abordagem? Para corrigir os problemas do edifício Santana sem interromper a construção? Joana pensou por um momento. Depois voltou à lousa. Reforço estrutural progressivo, disse ela, começando a desenhar novamente. Instalamos perfis metálicos adicionais nas vigas principais, trabalhando andar por andar. Isso pode ser feito sem interromper a obra, apenas reorganizando o cronograma. Ela continuou desenhando, explicando cada detalhe da solução. O custo adicional seria de aproximadamente R$150 mil, mas evitaríamos problemas que, no futuro, custariam muito mais para corrigir. Roberto estudou a proposta por longos minutos. É uma solução inteligente, admitiu finalmente. Não havia pensado nessa abordagem. Porque vocês estavam focados em encontrar erros nos cálculos originais, disse Joana. Eu estava focada em encontrar soluções. Carlos se levantou da cadeira. Então está decidido. Joana vai liderar a revisão e correção de todos os nossos projetos. Carlos, Roberto protestou. Ela não tem registro no CREA, não pode assinar projetos. Então ela trabalhará como consultora interna e vocês assinarão os projetos revisados por ela, Carlos respondeu. A competência técnica dela já foi demonstrada. O resto são apenas burocracias que podemos resolver. Joana olhou para Carlos e, pela primeira vez desde que havia sido descoberta, sorriu. Obrigada, disse ela, por acreditar em mim. Eu é que deveria agradecer, Carlos respondeu. Por me mostrar que o conhecimento verdadeiro não vem de diplomas, mas de dedicação e paixão. 2 horas depois, a sala de conferências estava vazia, exceto por Carlos e Joana.
Os outros engenheiros haviam saído para processar tudo o que haviam descoberto, e a atmosfera finalmente estava relaxada. Como você se sente? Carlos perguntou. Aliviada, Joana respondeu, organizando os papéis sobre a mesa. Cansada de fingir ser alguém que não sou. Você não estava fingindo ser alguém que não é, Carlos disse. Você estava sendo exatamente quem você é. Uma engenheira brilhante que por acaso trabalha como empregada doméstica. Joana olhou para ele e havia gratidão em seus olhos. Senhor Carlos. Apenas Carlos, ele interrompeu. Acho que já passamos do ponto de formalidades. Carlos, ela corrigiu. Preciso te contar algo sobre minha filha. A expressão dele se tornou séria. O que aconteceu? O hospital ligou hoje de manhã, antes de virmos para cá. Eles encontraram um doador compatível, mas a cirurgia precisa ser feita nos próximos 15 dias. Se não for agora... Ela não precisou terminar a frase. Quanto? Carlos perguntou imediatamente. 500 mil reais. O valor aumentou porque agora é urgente, e eles precisam trazer o especialista de São Paulo. Carlos não hesitou nem por um segundo. Eu vou pagar. Carlos, eu não posso aceitar. Joana, ele disse pegando as mãos dela entre as suas. Você acabou de salvar minha empresa de um colapso que poderia ter destruído não apenas meu negócio, mas minha reputação e possivelmente algumas vidas. 500 mil reais é pouco. Perto do que você fez por mim. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Joana. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Carlos disse suavemente. Só precisa deixar eu ser parte da vida de vocês duas. Porque pela primeira vez em anos eu me sinto útil. Sinto que minha vida tem um propósito além de apenas ganhar dinheiro. Joana olhou para aquele homem que em menos de 48 horas havia passado de um patrão distante para alguém que estava salvando a vida de sua filha e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. E talvez, apenas talvez, algo mais. Uma semana depois, a Menezes Construções havia se transformado em um campo de batalha contra o tempo. Joana havia montado sua base de operações na antiga sala de reuniões, que agora parecia mais um centro de comando militar do que um escritório corporativo. As paredes estavam cobertas de plantas arquitetônicas, cronogramas coloridos e listas de prioridades. Roberto e Ana trabalhavam lado a lado com Joana, revisando projeto após projeto, enquanto Carlos coordenava a logística de correções simultâneas em 5 canteiros de obras diferentes. Edifício Santana, reforço estrutural 60% concluído, relatou Ana, marcando um item na lista principal. Centro Comercial Vila Rica, problemas de fundação identificados, solução em implementação. Aí o residencial Águas Claras? Perguntou Joana, sem levantar os olhos dos cálculos. Esse é mais complicado, Roberto respondeu, esfregando os olhos cansados. As estacas precisam ser refeitas completamente. Vamos ter que parar a obra por uma semana. Carlos, que acompanhava tudo pelo telefone com empreiteiros e fornecedores, desligou mais uma ligação frustrante. Os investidores estão nervosos, disse ele. Querem uma reunião para entender por que todas as obras estão sendo alteradas simultaneamente. Joana parou de escrever e olhou para ele. O que você vai dizer? A verdade, que descobrimos problemas técnicos e estamos corrigindo antes que se tornem problemas maiores. E se eles cancelarem os contratos? Carlos se aproximou da mesa onde ela trabalhava e se sentou na beirada. Então encontraremos outros investidores, mas não vou comprometer a segurança das estruturas para manter clientes nervosos. Ana observou a interação entre os dois e não pôde deixar de sorrir. Em uma semana, a dinâmica entre Carlos e Joana havia mudado completamente. Eles trabalhavam como uma equipe sincronizada, terminando as frases um do outro, antecipando necessidades, tomando decisões conjuntas. Posso fazer uma sugestão? Disse Ana. Claro, Joana respondeu. Por que não levamos Joana para a reunião com os investidores? Se ela explicar tecnicamente o que estava errado e como estamos corrigindo... Não, Joana disse imediatamente. Eu não tenho credibilidade para falar com investidores.
Você tem a credibilidade de quem identificou problemas que poderiam ter causado tragédias, Carlos disse firmemente, e de quem criou soluções que estão salvando milhões em indenizações futuras. Roberto, que inicialmente havia resistido à presença de Joana, agora era um de seus maiores defensores. Carlos tem razão. Nesses últimos dias aprendi mais sobre engenharia estrutural trabalhando com Joana do que em 2 anos de pós-graduação. Naquela noite, Carlos insistiu em acompanhar Joana ao hospital para visitar Maria. Era a primeira vez que ele entraria no quarto da menina, e Joana estava nervosa sobre como sua filha reagiria. Maria, trouxe alguém para te conhecer, disse Joana, entrando no quarto seguida por Carlos. A menina de 8 anos, careca, mas com olhos brilhantes, estava sentada na cama brincando com um tablet. Quando viu Carlos, franziu a testa. Você é muito grande, disse ela sem rodeios. Carlos riu. E você é muito pequena. Mas sua mãe me disse que você é muito corajosa. Mamãe trabalha na sua casa, né? Maria perguntou. Trabalhava, Carlos corrigiu, olhando para Joana. Agora ela trabalha comigo, salvando prédios. Salvando prédios? Sua mãe é muito inteligente. Ela descobriu que alguns prédios estavam com problemas e está ajudando a consertá-los. Maria olhou para a mãe com orgulho. Mamãe sempre foi inteligente. Ela me ensina matemática todas. Às noites. Carlos se sentou na cadeira ao lado da cama. E você, o que gosta de fazer? Desenhar casas, Maria respondeu, mostrando alguns desenhos que havia feito. Quando eu crescer, quero construir casas para crianças que não têm onde morar. Carlos olhou os desenhos da menina, casas coloridas com jardins grandes e janelas enormes, e sentiu algo se mover em seu peito. São lindos desenhos, disse. Ele sinceramente. Carlos, Joana interveio suavemente. A cirurgia está marcada para segunda-feira. Ele se virou para Maria. Você está com medo? Um pouco, ela admitiu. Mas mamãe disse que depois vou ficar boa e vamos poder ter uma vida normal. Sua mãe tem razão. E eu vou estar aqui com vocês durante todo o processo. Maria estudou o rosto dele por um momento. Por quê? A pergunta simples e direta da criança pegou Carlos desprevenido. Por que mesmo? No início era apenas gratidão pelo que Joana havia feito por sua empresa. Mas agora, porque vocês duas se tornaram muito importantes para mim, disse ele, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. De volta à mansão, Carlos e Joana caminhavam em silêncio pelo jardim. A lua cheia iluminava o caminho, e pela primeira vez em dias, eles não estavam falando sobre projetos, cálculos ou cronogramas. Obrigada, disse Joana finalmente. Pelo quê? Por tudo, pela oportunidade, pelo tratamento da Maria, por me ver. Carlos parou de caminhar. Joana, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por 2 anos de cegueira, por te tratar como invisível, por desperdiçar tanto tempo. Ela se virou para encará-lo. Você não desperdiçou nada. Tudo aconteceu no momento certo. Você acha? Acho que se tivéssemos nos conhecido antes, em circunstâncias diferentes, talvez não tivéssemos dado valor um ao outro. Você precisava passar pela crise para valorizar soluções reais. E eu precisava do desespero para ter coragem de mostrar quem realmente sou. Carlos olhou para aquela mulher extraordinária, iluminada pela luz da lua, e percebeu que estava se apaixonando. Não pela consultora brilhante, não pela mãe dedicada, mas pela pessoa completa que Joana era. E agora? Perguntou ele. Agora, salvamos minha filha, salvamos sua empresa, e vemos o que o futuro nos reserva. Carlos sorriu. Gosto desse plano. Eles continuaram caminhando, mas agora mais próximos, e pela primeira vez em anos, ambos se permitiram imaginar um futuro que não haviam planejado, mas que parecia perfeitamente certo. Na sexta-feira, véspera da cirurgia de Maria, tudo que podia dar errado começou a dar errado. Carlos estava em reunião com os investidores quando seu telefone tocou insistentemente. Era o engenheiro responsável pelo edifício Santana, e sua voz estava carregada de pânico.
Carlos, você precisa vir aqui agora. Tivemos um problema grave. Que tipo de problema? Uma das vigas de reforço que instalamos ontem rachou durante a noite. A obra teve que ser evacuada. Carlos sentiu o sangue gelar. Os investidores, que já estavam nervosos, ouviram cada palavra da conversa. Senhores, disse Carlos, forçando calma na voz, preciso resolver uma situação urgente no canteiro. Retomamos a reunião em 1 hora. Mas Tavares, o principal investidor, se levantou da cadeira. Carlos, isso já passou dos limites. Primeiro você contrata uma consultora misteriosa, depois para todas as obras simultaneamente, e agora temos acidentes estruturais. Quero uma explicação. No canteiro do edifício Santana, Joana estava ajoelhada ao lado da viga rachada, examinando a falha com uma lupa. Roberto e Ana a observavam preocupados. O que você acha? Perguntou Roberto. Não foi falha no reforço, disse Joana levantando-se. Foi sabotagem. Como assim? Olhem aqui. Ela apontou para marcas específicas na estrutura metálica. Estes cortes foram feitos com serra elétrica. Alguém enfraqueceu propositalmente a viga. Carlos chegou correndo, seguido pelos investidores que insistiram em acompanhá-lo. Joana, o que aconteceu? Sabotagem, ela respondeu diretamente. Alguém não quer que os reparos sejam bem-sucedidos. Tavares se aproximou, estudando Joana com desconfiança. E quem é você para fazer essa análise? Carlos nunca nos apresentou sua famosa consultora. Carlos respirou fundo. Era a hora da verdade. Senhores, esta é Joana Santos. Ela é a pessoa que identificou todos os problemas estruturais dos nossos projetos e criou as soluções que estamos implementando. Se formada onde? Perguntou outro investidor. Joana ergueu o queixo. Não sou formada. Estudei 3 anos e meio de engenharia civil, mas tive que abandonar o curso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos, disse Tavares lentamente, você está me dizendo que baseou todas essas mudanças custosas nas opiniões de alguém sem diploma? Estou dizendo que ela identificou falhas que poderiam ter matado pessoas e criou soluções que funcionam. Que funcionam? Tavares apontou para a viga rachada. Isso aqui é o que você chama de solução que funciona? Enquanto isso, no hospital, Maria havia piorado. A enfermeira ligou para Joana várias vezes, mas ela estava no canteiro lidando com a crise. Quando finalmente atendeu o telefone, recebeu a notícia que mais temia. Senhora Joana precisa vir ao hospital imediatamente. Maria teve uma complicação. Joana ficou pálida. Que tipo de complicação? Febre alta e problemas respiratórios. Os médicos querem antecipar a cirurgia para hoje à noite. Hoje? Mas não estava marcada para segunda. Se não for, hoje, senhora, pode ser tarde demais. Carlos viu Joana desligar o telefone e soube imediatamente que algo estava errado. O que foi? Maria, preciso ir para o hospital agora. Eu vou com você. Carlos, Tavares interrompeu. Você não pode sair agora. Precisamos resolver essa situação. A situação vai ter que esperar, Carlos respondeu, já caminhando em direção ao carro. Se você sair agora, Tavares gritou, cancelamos todos os contratos. Carlos parou e se virou. Então cancelem. No hospital, o médico explicou a situação para Carlos e Joana. Maria teve uma reação ao último ciclo de medicamentos. Seu sistema imunológico está mais frágil do que esperávamos. Precisamos fazer o transplante hoje ou talvez não tenhamos outra oportunidade. Quanto tempo temos? Perguntou Carlos. A cirurgia precisa começar em 3 horas. O doador já está a caminho de São Paulo. E os custos? Com a urgência e a necessidade de trazer a equipe especializada em voo fretado. R$700 mil. Carlos não hesitou. Façam a cirurgia. Joana pegou seu braço. Carlos, são R$700 mil. Você acabou de perder seus investidores. Joana, ele disse olhando nos olhos dela. Dinheiro eu posso ganhar de novo. Sua filha é insubstituível. Enquanto Maria era preparada para a cirurgia, Carlos recebeu uma ligação de Roberto. Carlos, descobrimos quem sabotou a obra. Quem? Marcelo Silva, o ex-sócio que você demitiu no ano passado. Ele contratou alguém para causar acidentes
que comprometessem a reputação da empresa. Vocês têm provas? Filmagens de segurança e o depoimento do funcionário que eles subornaram. Carlos olhou para Joana, que segurava a mão de Maria, enquanto ela era levada para o centro cirúrgico. Roberto, entregue tudo à polícia e convoque uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã. Carlos, você tem certeza? Com os investidores saindo, não se preocupe com os investidores. Temos uma empresa sólida, projetos corrigidos e a melhor engenheira do país trabalhando conosco. Vamos encontrar novos parceiros. Durante as 6 horas de cirurgia, Carlos e Joana permaneceram na sala de espera. Eles mal falaram, mas havia uma proximidade entre eles que não existia antes. Você não deveria ter feito isso, disse Joana. Finalmente. O quê? Escolhido a Maria em vez da sua empresa. Carlos pegou a mão dela. Joana, nos últimos dias eu aprendi algo importante. Sucesso não é sobre quantos prédios você constrói ou quanto dinheiro você ganha. É sobre as pessoas que você tem ao seu lado. E se a Maria não... Vai dar certo, Carlos interrompeu. Tem que dar certo. Às 4 da manhã, o médico finalmente apareceu na sala de espera. Seu rosto estava cansado, mas havia um sorriso discreto em seus lábios. A cirurgia foi um sucesso, disse ele. Maria está estável e respondendo bem ao transplante. Joana desabou em lágrimas nos braços de Carlos, que a segurou como se nunca fosse soltá-la. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Não, Carlos respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Obrigado você, por me ensinar o que realmente importa na vida. Do lado de fora, o sol começava a nascer, e com ele, uma nova chance para todos eles. 3 dias depois da cirurgia de Maria, Carlos estava em seu escritório quando Roberto entrou com uma expressão preocupada e uma pilha de jornais nas mãos. Carlos, você precisa ver isso. As manchetes eram devastadoras. Construtora Menezes em crise. Empregada sem diploma comanda a engenharia. Empresário contrata doméstica para revisar projetos. Investidores abandonam empresa após acidentes. Carlos folheou os jornais, vendo sua reputação de 25 anos sendo destruída página por página. Como vazou tudo isso? Marcelo Silva, Roberto respondeu. Ele não apenas sabotou as obras, também filtrou informações para a imprensa, distorcendo tudo. E onde está Joana? No hospital com Maria. Ela não sabe de nada ainda. Carlos fechou os jornais. A cirurgia havia sido um sucesso, mas Maria ainda estava na UTI em observação. Joana praticamente vivia no hospital, e ele não havia tido coragem de contar sobre a crise midiática. Roberto, convoque todos os engenheiros para uma reunião. É hora de mostrar o que realmente aconteceu. Na coletiva de imprensa que aconteceu, naquela tarde, Carlos enfrentou uma sala hostil repleta de jornalistas céticos. Ao seu lado estavam Roberto, Ana e um tablet conectado ao hospital, onde Joana participaria por videoconferência. Senhores jornalistas, Carlos começou, vim aqui esclarecer as distorções que foram publicadas sobre minha empresa. É verdade que o senhor contratou uma empregada doméstica sem qualificação para revisar projetos de engenharia? Perguntou, um repórter agressivo. É verdade que contratei Joana Santos, que trabalhou como empregada doméstica em minha casa, mas não é verdade que ela não tem qualificação. Carlos acionou o tablet e a imagem de Joana apareceu na tela. Ela estava pálida, visivelmente cansada, mas firme. Joana, pode explicar sua formação? Estudei engenharia civil por 3 anos e meio na USP antes de ter que abandonar o curso, disse ela, olhando diretamente para as câmeras. Nos últimos 8 anos, continuei estudando de forma autodidata, acompanhando todas as mudanças nas normas técnicas. Mas a senhora não tem diploma, insistiu outro jornalista. Não tenho diploma, mas tenho conhecimento. E foi esse conhecimento que identificou falhas graves que poderiam ter causado tragédias. Roberto se levantou e foi até uma lousa preparada. Permitam-me demonstrar, disse ele, começando a apresentar os casos. No edifício Santana, Joana identificou erros de cálculo que teriam levado a rachaduras estruturais em 2 anos. Sem sua intervenção, o prédio poderia ter desabado. Ele mostrou fotos do antes e depois das correções, relatórios técnicos,
depoimentos de outros engenheiros. No centro comercial Vila Rica, ela previu problemas de fundação que já começavam a se manifestar. Sua solução evitou um prejuízo de 50 milhões de dólares. Ana pegou o microfone. Sou engenheira formada há 5 anos com pós-graduação. Trabalhei com Joana nas últimas 2 semanas e posso afirmar, ela conhece mais sobre estruturas do que qualquer pessoa que já encontrei. Mas a coletiva foi interrompida quando uma enfermeira apareceu na tela atrás de Joana. Senhora Joana, precisa vir rapidamente. Maria está com febre alta novamente. A transmissão foi cortada abruptamente, deixando a sala em silêncio. Carlos se levantou imediatamente. A coletiva terminou aqui, obrigado. Senhor Menezes, gritaram os jornalistas, e as acusações, e os investidores. Mas Carlos já estava saindo, correndo para o hospital. Na UTI, Carlos encontrou Joana ao lado da cama de Maria, segurando a mão da filha, enquanto médicos verificavam os aparelhos. O que aconteceu? Perguntou ele. Rejeição, disse o médico. O corpo dela está tentando rejeitar a medula transplantada. É uma complicação que pode acontecer. É grave? Pode ser. Vamos aumentar a medicação imunossupressora, mas os próximos dias serão críticos. Carlos se sentou do outro lado da cama, pegando a outra mão de Maria. Como está a empresa? Perguntou. Joana, sem tirar os olhos da filha. Joana, agora não é hora. Carlos, eu vi os jornais no tablet antes da coletiva começar. Eu vi as manchetes. Ele suspirou. Está complicado, mas vamos superar. Não, disse Joana firmemente. Eu não vou deixar que minha presença destrua tudo que você construiu. Joana, escute. Ela se virou para ele, lágrimas nos olhos. Quando Maria ficar boa, eu vou embora. Vou procurar outro emprego, longe de você, longe da empresa. Assim, você pode reconstruir sua reputação. Você está falando bobagem. Estou falando com sensatez. Você me deu a chance de salvar minha filha. Agora é minha vez de salvar sua empresa. Carlos pegou o rosto dela entre as mãos. Joana, escute bem o que vou falar. Eu não quero uma empresa sem você. Eu não quero uma vida sem vocês duas. Carlos, eu me apaixonei por você, disse ele, finalmente expressando o que sentia. Me apaixonei pela sua inteligência, pela sua força, pela forma como você nunca desistiu dos seus sonhos. Se tiver que escolher entre a empresa e você, eu escolho você. Joana estava prestes a responder quando Maria abriu os olhos. Mamãe, disse ela com voz fraca, estou aqui, meu amor. Quem é esse homem que está sempre aqui? Joana olhou para Carlos, depois para a filha. É um amigo muito especial. Ele gosta de você, mamãe. Eu vejo nos olhos dele. Carlos sorriu. Ela é muito esperta. Você vai casar com minha mãe? Perguntou Maria diretamente. A pergunta pegou ambos desprevenidos. Maria, Joana repreendeu. É uma pergunta válida, disse Carlos sorrindo. Mas primeiro vamos fazer você ficar boa. Depois conversamos sobre o futuro. Naquela noite, enquanto Maria dormia e Joana cochilava, na poltrona Carlos recebeu uma ligação de Roberto. Carlos, você precisa voltar para o escritório. Aconteceu algo. O que agora? É bom, muito bom, mas você precisa ver pessoalmente. Carlos olhou para Joana e Maria dormindo. Decidiu que elas estavam seguras e saiu silenciosamente. No escritório encontrou Roberto, Ana e uma mulher elegante que não conhecia. Carlos, esta é a doutora Patrícia Mendoza, diretora da construtora Mendoza. Carlos franziu a testa. A Mendoza era uma das maiores construtoras do país. Prazer, doutor Menezes. Vim aqui fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Vi sua coletiva de imprensa hoje. Também vi os relatórios técnicos que sua consultora produziu. Queremos contratar Joana Santos como nossa engenheira-chefe. Carlos sentiu o estômago revirar. E também, continuou doutora Patrícia, queremos fazer uma parceria com sua empresa. Seus métodos de verificação manual, essa abordagem mais cuidadosa, é exatamente o que o mercado precisa. Qual seriam os termos? Fusão das empresas.
Você mantém 51% do controle. Nós entramos com capital para a expansão. E Joana Santos recebe um salário de 20 mil mensais para liderar nosso departamento de qualidade estrutural. Carlos olhou para Roberto e Ana, que estavam boquiabertos. Preciso conversar com Joana antes de dar qualquer resposta. Claro, mas, doutor Menezes, não demore muito. Empresas como a sua, com profissionais como Joana Santos, são raras e há outras construtoras interessadas. Depois que a doutora Patrícia saiu, Carlos se sentou atordoado. Carlos, disse Roberto, você percebe o que isso significa? Não apenas salvamos a empresa, vamos expandir. E Joana? Ana perguntou. 50 mil por mês. Ela nunca imaginou ganhar tanto dinheiro. Carlos sorriu, mas havia algo inquietante na proposta. Ela resolvia todos os problemas financeiros, mas também significava que outras pessoas estavam percebendo o valor de Joana. E se ela decidisse aceitar e partir para uma nova vida, longe dele? No dia seguinte, Carlos chegou ao hospital com notícias contraditórias. Maria havia passado a noite estável, a medicação estava funcionando e a rejeição havia sido controlada. Mas ele carregava uma proposta que poderia mudar tudo. Como ela está? Perguntou ele, beijando a testa de Maria, que dormia peacefully. Melhor. Os médicos disseram que, se continuar assim, ela pode sair da UTI amanhã. Joana respondeu, mas Carlos notou que ela evitava seu olhar. Joana, precisamos conversar. Eu sei, vi as notícias da manhã. Carlos franziu a testa. Não havia notícias sobre a proposta da construtora Mendoza. Que notícias? Joana mostrou o celular. A manchete dizia: Construtora Menezes à beira da falência. Funcionários relatam atrasos de salário. Isso não é verdade, disse Carlos imediatamente. Carlos, pare de tentar me proteger. Eu sei que a empresa está mal. Eu sei que você gastou suas reservas com o tratamento da Maria. Eu sei que os investidores saíram. Carlos se sentou pesadamente na cadeira. Como você sabe disso? Roberto me ligou ontem à noite. Ele estava preocupado comigo. Achou que eu deveria saber a verdade. Carlos fez uma nota mental para conversar seriamente com Roberto depois. Joana, há uma proposta? Eu sei dessa também, ela interrompeu. A construtora Mendoza. 50 mil reais por mês. Carlos a olhou surpreso. Roberto contou isso também? Não. A doutora Patrícia me ligou diretamente esta manhã. Ela quer que eu vá trabalhar para eles independentemente da fusão com sua empresa. O silêncio se instalou entre eles. Carlos sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. E o que você disse? Disse que precisava pensar. Naquela tarde, enquanto Maria dormia, Joana e Carlos caminharam pelo jardim do hospital. Era a primeira vez que saíam do quarto desde a cirurgia, e ambos precisavam de ar fresco. 50 mil reais, disse Joana, quebrando o silêncio. É mais dinheiro do que eu imaginei ganhar na vida inteira. É um salário justo para o que você vale, Carlos respondeu. Carlos, você precisa aceitar a proposta da fusão. É a única forma de salvar a empresa. E você? Vai aceitar o emprego deles? Joana parou de caminhar e se virou para ele. Depende. De quê? De você me dar uma razão para ficar. Carlos a olhou nos olhos. Eu te amo. Isso não é razão suficiente? O amor não paga contas, Carlos. O amor não garante estabilidade para Maria. O amor não constrói um futuro seguro. Mas o amor constrói uma família, Carlos disse suavemente. Joana sentiu lágrimas nos olhos. Eu também te amo, admitiu finalmente. Mais do que imaginei ser possível. Mas amor não é suficiente quando você não tem nada a oferecer. Quem disse que não tenho nada a oferecer? Carlos, você está quebrado. Sua empresa está falindo. Você gastou tudo o que tinha para salvar minha filha. E faria de novo sem hesitar. Eu sei, e é por isso que te amo. Mas é também por isso que preciso ser prática. Carlos pegou as mãos dela. Joana, me dê uma semana. Apenas uma semana para provar que posso oferecer a você e a Maria o futuro que vocês merecem. Carlos, uma semana. Se em uma semana eu não conseguir mostrar um plano sólido,
Você aceita a proposta da Mendoza. Prometo que não vou tentar te impedir. Joana estudou o rosto dele. Havia uma determinação ali que ela não havia visto antes. 1 semana, concordou. Carlos passou os próximos 3 dias em uma corrida contra o tempo. Primeiro, foi ao banco negociar um empréstimo usando a mansão como garantia. Depois, procurou advogados para estruturar uma nova sociedade. Finalmente, teve uma reunião que ninguém esperava. Senhor Tavares, disse Carlos ao entrar no escritório do investidor que havia retirado o apoio. Vim fazer uma proposta. Carlos, já conversamos sobre isso. Não tenho interesse em... E se eu oferecesse 30% da empresa reformulada, com Joana Santos como sócia e diretora técnica? Tavares parou de falar. Continue. Joana não seria apenas funcionária, seria sócia. Teria participação nos lucros e poder de decisão técnica. A empresa seria rebatizada para Menezes e Santos Construções. E qual seria a sua participação? 40% para mim, 30% para Joana, 30% para investidores. Tavares se recostou na cadeira. Isso significaria que você perderia o controle majoritário. Significaria que eu teria os melhores parceiros possíveis. No 5º dia, Maria recebeu alta da UTI e foi transferida para um quarto comum. Ela estava animada, brincando com quebra-cabeças que Carlos havia trazido. Mamãe, disse Maria, quando vamos para casa? Em alguns dias, meu amor. E onde vamos morar? Na nossa casa pequena ou na casa grande do tio Carlos? Joana e Carlos trocaram olhares. Eles não haviam discutido esses detalhes práticos. Por que você chama ele de tio Carlos? Joana perguntou. Porque ele cuida da gente como família. E porque ele gosta de você do jeito que papais gostam de mamães nos filmes. Carlos riu. Ela realmente não perde nada. Tio Carlos, disse. Maria, você vai pedir minha mãe em casamento? Maria, Joana repreendeu vermelha de vergonha. É uma pergunta válida, disse Carlos ecoando suas palavras anteriores. Mas primeiro sua mãe precisa tomar uma decisão importante sobre o trabalho. Maria olhou entre os dois. Que decisão? Joana suspirou. Mamãe recebeu uma proposta de emprego muito boa, mas seria em outra empresa. E você não quer ir? É complicado, meu amor. Maria pensou por um momento, depois olhou para Carlos. Tio Carlos, você não pode fazer uma proposta melhor? Carlos sorriu. Estou trabalhando nisso. No 6º dia, Carlos recebeu a resposta que estava esperando. Tavares havia aceito a proposta, mas com uma condição. Queria conhecer Joana pessoalmente e ter certeza de que ela estava comprometida com a parceria. Joana, disse Carlos entrando no quarto do hospital, preciso que você venha comigo para uma reunião. Carlos, eu disse que precisava de uma semana. E essa reunião é parte da minha resposta. 1 hora depois, Joana estava sentada na sala de reuniões da Tavares Investimentos, ainda vestindo roupas casuais e com cara de quem não entendia o que estava acontecendo. Senhora Santos, disse Tavares, Carlos me fez uma proposta interessante. Ele quer torná-la sócia da empresa. Joana olhou para Carlos chocada. Como assim, sócia? 30% da empresa, Carlos explicou. Participação nos lucros, poder de decisão técnica e seu nome na razão social. Menezes em Santos Construções. Carlos, isso é loucura. É a decisão mais sensata que já tomei, ele interrompeu. Você salvou minha empresa. Agora quero que seja sua empresa também. Tavares se inclinou para a frente. Senhora Santos, você aceitaria essa responsabilidade? Seria uma empresa avaliada em 50 milhões de reais. Sua parte valeria 15 milhões. Joana sentiu vertigem. 15 milhões? Isso é só o começo, disse Carlos. Com sua expertise, podemos crescer muito mais. Joana olhou para os 2 homens, depois para as mãos. Preciso pensar. Claro, disse Tavares. Mas preciso de uma resposta até amanhã. A construtora Mendoza também está pressionando por uma decisão. Naquela noite, no quarto do hospital, Joana estava quieta, pensativa. Carlos respeitou seu silêncio, brincando com Maria, que estava muito melhor. Mamãe está preocupada, observou Maria. Ela está tomando uma decisão muito importante, Carlos explicou. Sobre o trabalho?
sobre o futuro de vocês duas. Maria olhou para a mãe. Mamãe, posso dar minha opinião? Joana sorriu pela primeira vez no dia. Claro, meu amor. Eu acho que você deveria fazer o que te deixa mais feliz. E eu nunca vi você tão feliz quanto nos últimos dias. Mas, meu amor, felicidade não é tudo. Claro que é, Maria disse, com a simplicidade das crianças. Quando você está feliz, eu estou feliz. E o tio Carlos está feliz quando você está feliz. Então todo mundo fica feliz. Carlos olhou para aquela menina de 8 anos e percebeu que ela havia acabado de dar a resposta mais sábia de todas. Realce, acrescentou Maria, se vocês dois ficarem juntos, eu vou ter uma família de verdade. E sempre quis ter uma família de verdade. Joana olhou para a filha, depois para Carlos. Pela primeira vez em sua vida, ela estava prestes a escolher a felicidade ao invés da segurança. Carlos, disse ela finalmente, amanhã cedo você pode ligar para a doutora Patrícia? O coração de Carlos parou. Para aceitar a proposta deles? Para recusar, ela sorriu. E depois ligar para o Tavares. Temos uma empresa para tocar. Carlos pegou a mão dela. Tem certeza? Absoluta. Afinal, ela olhou para Maria, que sorria radiante. Todo mundo fica feliz. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do novo escritório da Menezes & Santos Construções, iluminando a placa dourada na parede que trazia os 2 nomes lado a lado. Joana estava debruçada sobre uma mesa de desenho profissional, revisando os projetos do que seria o maior empreendimento da empresa. Um complexo residencial de luxo com padrões de segurança inéditos no mercado. Engenheira Santos, disse Ana, entrando na sala com uma pilha de relatórios. Os cálculos do edifício Esperança estão prontos para sua aprovação. Joana sorriu ao ouvir o título. Ainda se surpreendia quando alguém a chamava de engenheira, mesmo tendo finalmente se formado através de um programa especial para profissionais com experiência comprovada. Obrigada, Ana. Como está o cronograma? Adiantado. A nova metodologia de verificação que você implementou está reduzindo retrabalhos em 80%. E Roberto? Está no canteiro do Shopping Vila Verde. Disse que os fornecedores estão impressionados com nossos novos padrões de qualidade. Joana assentiu, satisfeita. Em 6 meses, a Menezes & Santos havia se tornado referência em segurança estrutural. As empresas concorrentes agora copiavam seus métodos e universidades pediam para estudar seus processos. Ana, pode cancelar minhas reuniões da tarde? Tenho um compromisso importante. Claro, algum problema? Pelo contrário, Joana sorriu misteriosamente. Algo muito bom. Carlos chegou em casa no final da tarde e encontrou um cenário que ainda o fazia sorrir todos os dias. Maria no jardim, brincando com Mel, a Golden Retriever que haviam adotado 3 meses atrás, enquanto Joana regava as flores que haviam plantado juntos. A menina estava irreconhecível. Seus cabelos haviam crescido em cachos dourados, suas bochechas estavam rosadas de saúde, e ela corria pelo jardim com uma energia que fazia o coração de Carlos transbordar de gratidão. Tio Carlos! Gritou Maria, correndo para abraçá-lo. Olha o que eu desenhei. Ela mostrou um desenho de uma casa grande com 3 pessoas na frente. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma menina pequena. No topo do papel estava escrito com letra caprichada: Minha família. Está lindo, Maria, mas por que você ainda me chama de tio Carlos? Maria olhou para a mãe, que havia se aproximado, depois de volta para ele. Porque você ainda não pediu mamãe em casamento oficialmente. Carlos e Joana riram. Nos últimos meses, eles haviam sido praticamente um casal em tudo, exceto no nome. Carlos havia oferecido a eles o quarto principal da mansão, mas Joana havia insistido em ficar no quarto de hóspedes, até que as coisas se definissem oficialmente. Maria, por sua vez, havia se tornado a comentarista mais direta sobre a situação romântica dos dois. Maria, por que você não vai dar banho na Mel? Sugeriu Joana. Ela está toda suja de terra. Tá bom, mas depois vocês dois vão ter que conversar sério, disse a menina correndo com a cachorra. Carlos e Joana ficaram sozinhos no jardim. Ele a puxou para mais perto, beijando-a suavemente.
Como foi o dia na empresa? Produtivo. Assinamos o contrato do Conjunto Habitacional Popular. 300 casas com nossa nova tecnologia de construção segura e barata. Estou orgulhoso de você, disse Carlos abraçando-a por trás enquanto ela continuava mexendo nas flores. Carlos, disse Joana se virando em seus braços, preciso te contar uma coisa. O que foi? Lembra que você disse que quando nossa vida estivesse estável, quando Maria estivesse completamente recuperada e quando a empresa estivesse consolidada, nós conversaríamos sobre o futuro? Lembro. Acho que chegou a hora dessa conversa. Carlos sentiu o coração acelerar. Joana, deixe-me falar primeiro. Ela interrompeu, colocando os dedos nos lábios dele. Estes foram os 6 meses mais felizes da minha vida. Trabalhar ao seu lado, construir algo juntos, ver Maria crescendo saudável nesta casa. É tudo que sempre. Sonhei sem saber que estava sonhando. Mas, não tem mas, ela sorriu. Só tem e. E eu quero que isso seja para sempre. Quero ser sua esposa. Quero que você seja o pai que Maria nunca teve. Quero envelhecer ao seu lado construindo prédios e plantando flores. Carlos a olhou emocionado. Joana Santos, você está me pedindo em casamento? Estou, ela disse, tirando uma pequena caixa do bolso, porque aprendi que às vezes as mulheres também podem tomar a iniciativa. Dentro da caixa estava uma aliança, masculina simples, mas elegante. Meu Deus, Carlos riu, puxando-a para um beijo. Você me ganhou no timing. Por quê? Carlos colocou a mão no bolso e tirou uma caixa de veludo azul. Porque eu tinha planejado fazer isso hoje à noite. Ele se ajoelhou no meio do jardim, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado simples, mas lindo, com um diamante solitário. Joana Santos, você transformou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou o que é amor verdadeiro, me mostrou o que realmente importa e me deu uma família que nunca soube que queria. Quer se casar comigo? Sim, gritou Maria da janela da cozinha, onde estava espionando tudo. Ela quer sim. Joana riu através das lágrimas. Ela tem razão. Eu quero sim. A igreja estava decorada com flores brancas e azuis, simples, mas elegante. Joana caminhava pelo corredor em um vestido também simples, mas radiante, levando Maria pela mão. A menina usava um vestido de dama de honra e carregava as alianças numa pequena almofada de cetim. Carlos a esperava no altar, visivelmente emocionado. Ao seu lado, Roberto servia como padrinho, enquanto Ana estava como madrinha de Joana. Dearly beloved, começou o padre, mas foi interrompido por Maria. Desculpa, padre, mas posso falar uma coisa? Todos riram. Maria havia pedido para fazer um discurso e eles haviam concordado. Claro, minha querida. Eu queria dizer que estou muito feliz porque agora vou ter um papai de verdade e porque minha mãe vai ser a mulher mais feliz do mundo e porque nossa família vai ser completa. Ela olhou para Carlos. E Carlos, obrigada por salvar a vida da minha mãe e a minha vida também. Não só com o dinheiro do hospital, mas por nos ensinar que a gente merece ser amado. Não havia olho seco na igreja. 2 anos depois, a nova sede da Menezes e Santos. Construções era um prédio de 10 andares que eles próprios haviam projetado e construído. No último andar, o escritório presidencial tinha uma vista panorâmica da cidade. E na parede, dezenas de prêmios e certificações que a empresa havia recebido por inovação e segurança. Joana estava na mesa principal, revisando os projetos para a expansão internacional da empresa, quando Carlos entrou carregando uma garrafa de champanhe e 2 copos. O que estamos comemorando? Perguntou ela. O contrato do complexo empresarial em Portugal foi aprovado, disse ele, servindo o champanhe. Vamos construir nosso primeiro projeto internacional. Carlos, isso é incrível. E tem mais, o governo brasileiro quer que desenvolvamos um programa de habitação popular usando nossa tecnologia de baixo custo. Seriam 50.000 casas em 5 anos. Joana se levantou e correu para abraçá-lo. Você percebe onde chegamos? Disse ela. De uma conversa numa cozinha, a maior construtora especializada em segurança estrutural do país.
De uma empregada e um empresário arrogante a uma família feliz, Carlos completou. Falando em família, disse Joana com um sorriso misterioso. O que foi? Maria vai ganhar um irmãozinho. Carlos quase derrubou a taça de champanhe. Você está grávida de 2 meses, ela confirmou, rindo da expressão dele. Carlos a pegou no colo e a girou pelo escritório, beijando-a repetidamente. Maria já sabe? Foi ela quem desconfiou primeiro. Disse que eu estava diferente. Essa menina não perde nada mesmo. 5 anos se passaram. O jardim da mansão estava cheio de crianças correndo e brincando. Era o aniversário de 8 anos de Gabriel, o filho mais novo de Carlos e Joana, e também uma comemoração especial. Maria havia acabado de receber uma bolsa integral para estudar arquitetura na melhor universidade do país. Mamãe, disse Gabriel puxando a saia de Joana, por que a Maria está chorando? Joana olhou para a filha mais velha, agora com 15 anos, que estava sentada sozinha debaixo da árvore favorita do jardim, limpando os olhos. Ela não está triste, meu amor. Está emocionada porque vai realizar um sonho. O sonho de construir casas para crianças? Exatamente. Carlos se aproximou, carregando uma menina pequena de 3 anos nos ombros, Helena, a caçula, que havia chegado 2 anos depois de Gabriel. A família está completa, disse ele beijando Joana. A família sempre esteve completa, ela corrigiu, desde o primeiro dia que você decidiu realmente me ver. Naquela noite, depois que todas as crianças haviam ido dormir, Carlos e Joana caminhavam pelo jardim como faziam todas as noites há anos. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Carlos. De ter demorado tanto para ter coragem de mostrar quem eu realmente era, disse Joana. E você? De ter levado 2 anos para perceber que a mulher da minha vida estava bem na minha frente. Eles pararam debaixo da mesma árvore onde Carlos havia a pedido em casamento, agora maior e mais frondosa. Sabe o que mais me impressiona nessa nossa história? Disse Joana. O quê? Que tudo começou com lágrimas de desespero e se transformou em lágrimas de felicidade. E que uma conversa numa cozinha mudou a vida de tanta gente, Carlos acrescentou. Os funcionários da empresa, as famílias que moram nos nossos prédios seguros, as crianças do projeto habitacional e principalmente nós, disse Carlos, puxando-a para mais perto. Principalmente nós, concordou Joana. 10 anos depois, Maria, agora uma arquiteta formada e reconhecida, estava na cerimônia de inauguração do seu primeiro grande projeto. Um conjunto habitacional inovador que combinava segurança estrutural com design acessível. Ao seu lado, Carlos e Joana observavam orgulhosos enquanto ela cortava a fita. Senhora Santos Menezes, disse uma repórter, qual a origem da sua paixão por habitação popular? Maria sorriu, olhando para os pais. Minha mãe me ensinou que todo mundo merece ter uma casa segura para chamar de lar. E meu pai me ensinou que quando você tem o poder de mudar a vida das pessoas, é sua responsabilidade fazer isso. E o futuro? Quais são seus planos? Continuar construindo. Casas, famílias, sonhos, Maria respondeu. Porque aprendi que quando você constrói com amor, tudo dura para sempre. Carlos e Joana se entreolharam e sorriram. A garotinha que um dia precisou de um transplante para sobreviver, agora estava salvando a vida de outras famílias, uma casa de cada vez. E tudo havia começado com uma empregada que sabia mais do que aparentava e um empresário que aprendeu a enxergar além das aparências. No final, eles descobriram que as melhores construções não são feitas de concreto e aço, mas de amor, confiança e segundas chances. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.